Que o Pai de amor e bondade, Jesus, o nosso Mestre, nos envolva a todos em novas luzes, em novas energias, que é isso que viemos buscar, não é isso? Vamos agradecendo já antecipadamente a Deus, nosso Pai, a misericórdia, a bondade, e permitir que aqui estivéssemos novamente reunidos em torno do santo nome de Jesus. Queremos também abraçar carinhosamente nossos amigos que nos acompanham pela internet. Sintam-se todos envolvidos no nosso calor, no nosso carinho, no nosso abraço fraterno. Nós só queríamos, antes de iniciar a reunião, lembrá-los alguns recadinhos. Primeiro, desligar os celulares. Aquele que esqueceu, desligar os celulares, para que não atrapalhe, a concentração de todos nós e dos nossos palestrantes. E depois, dar alguns recadinhos. Ontem nós tivemos a nossa festa junina, foi um sucesso. Quem esteve lá pôde comprovar, Muita alegria, muita confraternização, muita desconcentração. Foi uma maravilha o nosso arraial. Aliás, vamos repetir o ano que vem, Silvinho? Se Deus quiser. Dançamos até quadrilha, hein, Marcelinho? Foi bacana, muito bacana. Queridos, e a nossa campanha do agasalho não, do alimento continua. Nós, graças a Deus, graças à colaboração de vocês, estamos conseguindo atender 62 famílias e estamos querendo ampliar para 65 logo, tá bom? E estamos aí continuamos contando com a colaboração de todos vocês, tá bom? Outra coisa, o nosso grupo de apoio a dependentes químicos, sexta-feira, que funciona aqui nessa casa, nessa mesma sala, a partir das 7h30 da noite, também está a todo vapor. É um grupo especializado em amparar, em dar consolo aos familiares e nossos irmãos dependentes químicos, tá? Então, quem quiser indicar esse trabalho, por favor, esteja à vontade. O que mais que tem que lembrar aqui para vocês? O nosso trabalho também de distribuição de lanches para os nossos irmãos que vivem das habitações do Carandiru, no metrô, também a todo vapor, Nossos jovens com muito gás, com muita energia, isso é muito bom. Temos 2 representantes aqui conosco, que alegria, gente? Muito legal, muito parabéns pelos jovens que estão levando adiante esse trabalho com muita garra, com muito amor, principalmente, Eles não levam só um alimento, eles levam também muito carinho, um abraço, Uma conversa amiga, não é isso? Graças a Deus, muito bem. E é para isso que serve a nossa casa, a nossa querida Casa do Caminho, para nos proporcionar essa oportunidade de trabalhar e ser útil para o próximo, Com isso, nós vamos angariando a amizade dos nossos irmãos maiores, E vamos, assim, nos redimindo também dos nossos equívocos do passado, Todos nós aqui sabemos que nós temos. Mas muito bem, as nossas palestras continuam todos os dias. E um outro fato interessante, as pessoas que querem conversar, que está difícil parar para conversar nesse mundo de hoje, não está? Nós aqui na Casa do Caminho temos um espaço reservado para aqueles que querem conversar, bater um papo, que precisam conversar. Seja trabalhadores, seja frequentadores, por favor, procure nossos atendentes fraternos, que estão aqui sempre, uma meia horinha antes dos trabalhos, estão todos aqui à disposição de qualquer um que queira conversar. Às vezes chega um dia que nós estamos assim, passando por momentos difíceis, E é bom sempre uma palavra, uma palavra. Então, por favor, tem sempre um irmão nosso, todos os dias de palestra aqui na nossa casa disposto e preparado para conversar e recebê-los com carinho, perfeito? Era esses os nossos recadinhos. Então vamos lá preparar a nossa reunião? Então vamos, queridos, vamos esquecendo os nossos problemas, nossas atribulações. Quando nós entramos nessa casa de caridade, vamos esquecer tudo que nos preocupou no nosso dia a dia e vamos nos colocando inteiramente em corpo e alma aqui presentes nesse ambiente já preparado pelos nossos irmãos espirituais. Vamos preparar todo o nosso ser para receber esse manancial de energias cósmicas que já está aqui disponível para a nossa absorção. E assim vamos agradecendo aquele que nos dá tudo isso, que é o Pai, o nosso Criador. Obrigado, Pai. Obrigado por nos dar tudo, Pai. E somente nos pedir que cresçamos, que sejamos felizes. Obrigado por permitir que mais uma vez estejamos aqui, reunidos em torno do nome do nosso querido Mestre, Irmão Maior Jesus, que Ele ilumine nossos corações e nossas mentes. Ilumine nossos mentores, fortaleça os nossos guias, os nossos guardiões. Alimente o nosso coração de energias novas e alegria, para que possamos prosseguir, Pai, a nossa caminhada terrena, plenos de satisfação
e esperança em dias melhores. Que assim seja, meu Pai, que assim seja. E assim, meus queridos, hoje nós vamos ouvir, preparando continuando o nosso preparo para receber as energias, o nosso irmão Marcelo, vamos ouvi-lo, e ele vai falar sobre um tema muito importante, que é o silêncio necessário, e que está baseado num texto do Divaldo e da Joana, que está num livro chamado Momentos de Coragem. Portanto, envolvamos o Marcelo em muita energia e muito amor para que ele seja muito feliz na sua exposição. Marcelo, prazer ter você conosco de novo, querido. Boa noite a todos, muito bem-vindo a vocês aqui à Casa do Caminho. O exercício é difícil mesmo, Caetano. Falar de silêncio não é fácil. Principalmente para a gente que fala em público, como fazer silêncio, né? A ideia é tentar fazer uma abordagem um pouco relativista, né? De uma certa forma, sobre isso. Mas a inspiração do texto é do livro da Joana de Ângeles, Momento de Coragem, e o tema é esse, é o silêncio necessário. E ela nos convida, a Joana já faz uma reflexão muito interessante, na verdade nem sei se é o convite, na verdade é até uma determinação para que o homem moderno, o homem contemporâneo, né, ele faça um pouco mais de silêncio. Porque o barulho mental, como ela se manifesta, é muito elevado e causa perturbações no convívio social, no convívio espiritual, enfim, ele é prejudicial ao nosso bem-estar. E ela diz o seguinte, que hoje o homem moderno, ele tem uma vontade imensa de falar. Ele quer falar sobre tudo, ele quer opinar sobre tudo. E ele acha que talvez saiba quase tudo. E nessa vontade, nesse anseio de falar, exageradamente, ele esquece de aprender. Ou ele não se dá o tempo de aprender. Não é possível, pelo menos na maioria das pessoas, aprender alguma coisa falando. A maioria de nós aprende ouvindo ou observando, mas aprender falando é pouco provável. Pode ser que existam até alguns casos, mas é pouco provável. O mesmo se vale para no dia a dia, como estudante, você vai... Na minha época de criança era ler um conto, ler um ponto, enfim. Não dá para você fazer isso vendo televisão, escutando música. Hoje em dia todo mundo anda conectado com fones de ouvidos e música alta. Como que é possível se conectar com o mundo exterior ou consigo mesmo interiormente dentro de tantos ruídos? Há um tempo atrás eu levei um grupo de alunos para ver a nascente do Rio Tietê. É bonito o passeio, para quem não foi, quem não conhece, eu recomendo ir, é muito legal. E estamos andando lá pelas trilhas, tem alguns monitores, de repente eu olho 2 alunos com headphone. O que significa isso? Pessoal, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão aprendendo? Escuta a natureza, o rio, a folha, o pássaro, o que o monitor está falando, o chato do professor, mas desliga isso. Ah não, professor, eu consigo ouvir a música e me confraternizar aqui com o meio ambiente. Enfim, é triste isso, por quê? É perda de oportunidade. Então a Joana ela é bem direta nisso, para a gente fazer um pouco mais de silêncio dentro da nossa própria forma de pensar, e principalmente na forma como a gente externa o que sente. Falar em demasia, que é a tal da verborragia, não leva a nada. São frases longas, imensas, que não têm um objetivo, não têm um meio,
não tem um fim, não tem um propósito, não leva mensagem alguma. Se vocês acompanharam a semana passada aí o movimento do Rio+20, quanta coisa se fala, quanta coisa se escreve, palavras bonitas de sustentabilidade, energia renovável, energia limpa. E o que sai de prático disso? Essa é uma crítica. O que sai de prático disso? 49, eram 72, passaram para 49 páginas. E o que tem de prático nisso? Absolutamente nada. A própria ciência hoje se degladeia. Uns dizem que sim, é verdade, o gás carbônico está destruindo o planeta. Outros dizem que não, isso daí não é bem verdade. E se escreve, e se fala, e cada vez aparece um doutor que sobe numa banca para defender uma tese absurda. E um monte de gente segue. Por quê? Não tem aquele momento de reflexão, de discernimento. Acredita em tudo. Hoje em dia também a televisão, eu ainda vou ser preso por isso, viu, Silvio e Caetano? Eu venho sempre aqui, sempre faço. Eu não sou contra, mas é a forma como ela é usada. A gente vê notícias terríveis na televisão. E a gente traz isso para a nossa casa, leva isso para o trabalho e comenta isso. Ficamos comentando que a mulher cortou o cara em 8 pedaços. Não, foi em 7, foi difícil cortar a cabeça. Onde é que já se viu isso, gente? A gente não deve fazer isso. Não podemos fazer isso. Mas a gente faz. O ser humano adora isso. Dá um ibope danado na televisão. O ibope sobe. Qual é o convite da Joana? Primeiro de tudo é tentar, vou usar a palavra tentar, eu não lembro a palavra que ela usa lá, mas controlar a forma maledicente que muitas vezes falamos e nos colocamos. No ambiente de trabalho é bem comum, um colega fez alguma coisa errada, a gente fala para o setor inteiro. O Silvio vendeu parafuso para o cara e enganou ele, porque aquilo que ele vendeu era prego. Fala para todo mundo. Ele fez coisa errada. Agora, se ele faz uma coisa boa, uma coisa acertada, algo que vai promover ele, ninguém fala. Silêncio total. Você viu o que o Silvio fez? Até desconversa. Não fiquei sabendo. E tenta ir para um outro assunto. O ser humano gosta disso. Gosta de ser ruim. Gosta de falar mal. Gosta da maledicência. E o convite da Joana é para com isso. Tudo isso que a gente faz, volta para nós mesmos. É um ciclo. Mas a gente tem que criar o hábito. Educação é um conjunto de hábitos que a gente tem que se educar a falar o que é bom, justo e o que é necessário. Muitas vezes o necessário é não dizer nada. Muitas vezes o necessário é o silêncio. O silêncio não significa que você está imune àquela situação. O silêncio não significa que você não tem uma opinião formada. O silêncio não significa que você não quer participar. O silêncio, às vezes, significa a sua humildade, o seu respeito, a sua quietude. No momento de dor, às vezes as pessoas vêm com uma certa boa intenção, e falam um monte de coisa, despejam um monte de coisa na cabeça, no nosso ouvido. E às vezes o importante era só estar ali presente, em total silêncio. Compartilhar a dor em silêncio. Não se preocupa não, isso daí que você está passando eu já passei pior. Não existe dores piores, existe a sua dor, a minha dor. Não se compara a dor. E às vezes as pessoas gostam de falar disso. Minha cirurgia foi muito pior, eu amputei os 2 braços, as 2 pernas, agora eu sou cibernético. Espera aí, a pessoa só perdeu uns fios de cabelo, mas está doendo nela. Respeita, seja humilde, tenta entender, mas não dá tempo, a gente quer falar tanto que nem escuta, nem sabe a dor da pessoa. Pouco importa a dor dela, eu quero promover a minha. É isso que acontece. Então são momentos que é necessário uma dose redobrada aí de atenção. Por quê? Porque é comum. A gente vive nesse meio, dessa forma. É comum pegar uma notícia ruim de novo dos telejornais e comentar ele. A gente faz isso com uma certa tranquilidade. A gente nem pensa no que está fazendo. Agora, o pior de tudo são os comentários pejorativos, os comentários negativos sobre as pessoas.
A Joana faz uma analogia muito interessante. Até o homem conhecer o lado oculto da Lua. A Lua ela tem uma órbita circular muito particular. E isso faz com que, daqui da Terra, a gente só observe uma face da Lua. Então, a outra face da Lua, ela fica realmente oculta. E o homem demorou alguns 1000 anos para poder subir até a Lua e enxergar o outro lado. Foi nas missões Apolo, na década de 60, que isso foi, enfim, pesquisado e observado pelo homem. Mas até lá, então, existiam 1001 teorias fantasmagóricas, de extraterrestres, enfim, de assombrações, de coisas malignas que viviam do lado obscuro, do lado oculto da Lua. E cada um de nós tem o seu lado oculto. Só que teu lado oculto não significa que é um lado ruim, um lado mau. É simplesmente um lado que as pessoas não conhecem. Isso não dá o direito de ninguém dizer que o meu lado oculto é ruim, que o meu lado oculto prejudica a sociedade. Cada um de nós tem isso, é uma coisa íntima, particular, pessoal, que não carece de eu expor ou de ninguém expor. E ninguém deve falar desse meu lado. Como eu não vou falar do lado de ninguém também. Então precisa ter um pouco de cuidado, de respeito, de não expor isso. E a gente continua falando. Tem uma história muito interessante de um falastrão. O homem falava de todos e de tudo. E começou a dizer que o vizinho dele era um ladrão. Meu vizinho é um ladrão. Meu vizinho é um ladrão. Meu vizinho é um ladrão. E as pessoas começaram a dizer, o vizinho do falastrão é um ladrão. O vizinho do falastrão é um ladrão. Ele é ladrão. Tanto se falou que ele era ladrão, que ele foi preso. Injustamente, diga-se de passagem, mas foi preso. Por quê? Porque ele é um ladrão. Ficou preso durante um bom tempo, até que conseguiu a prova de que ele era inocente. Foi solto, ganhou a liberdade, procurou a justiça e, evidentemente, processou o falastrão. O juiz chamou o falastrão para se explicar. Pô, seu juiz, eu não fiz nada, foi só uns comentários. Comentários? Não sabia que os meus comentários seriam tão severos a ponto de levar aquele ladrão. Ele não é ladrão, seu juiz. O meu vizinho para a prisão. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, falastrão. Você vai pegar uma folha e vai escrever todos os comentários pejorativos, negativos, todas as acusações infundadas que você fez, obrigado, sobre o seu vizinho. Escreve tudo aí. Ele escreveu. Deu para o juiz leu. Então agora faça o seguinte. Você vá para sua casa. Amanhã você volta para mim te dar a sentença. Mas no caminho, você pega essa folha de papel, pica ela em 1000 pedaços e vai jogando no caminho. O cara fez isso. Picou o papel, foi embora. Na manhã seguinte, no dia seguinte, ele voltou, se colocou de frente de novo ao juiz, ao meritício, para receber a sentença. O juiz perguntou, se fez o que eu lhe ordenei? Fiz, seu juiz. Piquei tudo. Muito bem. Agora volte no caminho e me traga todos os pedaços. Impossível, seu juiz. Por que é impossível? Porque eu fiz isso ontem. O vento já levou tudo. Está tudo perdido, tudo espalhado. Eu não tenho mais como resgatar isso. O juiz então disse para ele, da mesma forma que esses pedaços de papel foram levados pelo vento foram levadas as suas palavras. Da mesma forma, como você não consegue resgatar esses papéis, tudo aquilo que você disse de mal, de ruim para o seu vizinho, você não consegue mais trazer isso de volta. Então você tem que observar, você tem que ser o senhor da sua língua, para não ser, no futuro, escravo das suas palavras. E normalmente, na maioria das vezes, é assim que a gente age. Vocês já viram o tamanho de um navio? Alguém já foi a um porto, já viu um navio? Um navio é gigantesco. E o que guia o navio é uma peça muito pequena que está na água chamada leme. O leme do ser humano é a língua. Ela vai nos levar para onde apontar.
Então é muito importante dar uma direção exata para isso. Quando a Joana pede, então, para que se faça silêncio, o silêncio é para meditar, para refletir, para ter um discernimento daquilo que eu vou falar. A palavra, pessoal, não é uma negação do silêncio. Assim como o silêncio também não é uma negação da palavra. Mas é no silêncio verdadeiro que a palavra é gerada. A gente só consegue criar um texto em silêncio, pensando naquilo que eu vou escrever. O silêncio necessário é para... Estou passando por uma dificuldade. Vou ter que pensar sobre isso. Então que se faça silêncio para que eu possa entender o que está acontecendo com a minha vida. Por que eu estou passando por um momento ruim? Eu costumo dizer sempre que a diferença, não sei se existe diferença, mas uma forma de entender didaticamente a oração e a meditação é que quando a gente ora, nós falamos palavras para a providência. E quando meditamos, a providência fala para nós. Nós ouvimos a providência. Só que para ouvir precisa ter silêncio, um profundo silêncio. O José Saramago tem uma frase que infelizmente eu não vou saber reproduzi-la na sua essência, mas ele diz que dentro de nós existe algo que só é possível encontrar no mais profundo silêncio. E esse algo é nós mesmos. Então, para meditar, para discernir, para pensar, para encontrar as coisas, tem que se fazer silêncio. O espírita gosta bastante de uma expressão: o silêncio é uma prece. É uma prece. Então, muitas vezes, se colocar num momento de quietude, não significa que você não quer participar. Você está pensando. Né? A ciência fala muito assim: para isso eu preciso colocar o oxigênio. O que é colocar o oxigênio? É pensar. Não dá para falar agora, vamos pôr um oxigênio nisso. Vamos pensar sobre isso. E muitas vezes a gente se atropela todo. Essa vontade, essa necessidade incrível que a gente tem de querer participar, acaba atrapalhando, acaba estragando isso tudo. Tem uma pesquisadora americana chamada Susan Cain, e ela escreveu um livro muito interessante que é O Poder do Quieto. É muito bacana para as psicólogas. É muito legal. Porque ela faz uma analogia entre o indivíduo introspectivo e o extrospectivo. A moda hoje é estar nas luzes, estar debaixo do holofote. Né? Então, o pessoal de recursos humanos, até de seleção de colaboradores, usa muito esse rapaz ou essa mocinha não está no perfil. Assim, é muito genérico esse perfil. Não, ele é muito introspectivo. Precisamos de pessoas que sejam mais abertas, se comuniquem melhor. Vocês sabiam que as grandes descobertas da humanidade, teoria da relatividade, evolução das espécies, Google, foram criados, pensados por pessoas extremamente introspectivas. O introspectivo não quer dizer que ele é antissocial. O introspectivo não quer dizer que ele não está participando. Né? São coisas distintas. É uma pessoa que quer pensar. Simplesmente precisa pensar. Não é timidez. Não é timidez. Às vezes a gente costuma misturar as coisas. Tem pessoas realmente tímidas. Você põe ela de frente para o microfone, vai ter grandes dificuldades. Isso é timidez. É tímida, tem receio, tem medo, enfim, tem alguma fobia que não quer falar em público. Mas o fato de rotular e exigir que a pessoa seja uma falastrona, porque ela tem que ter um perfil falastrão, é um pouco pejorativo. E ela faz uma análise, ela faz uma pesquisa, é uma pesquisa científica, que leva muito a refletir sobre isso.
a não criar esses rótulos, porque muitas pessoas não têm esse poder ou não são tão extrovertidas e se forçam a ser. E são infelizes, são péssimos profissionais, não realizam absolutamente nada. Porque a sociedade exige que ela seja assim. O que isso tem a ver com a nossa conversa do silêncio, né? De se fazer o silêncio necessário? Porque as pessoas introvertidas são realmente mais silenciosas. Elas vão pensar antes de dar uma resposta. Os extrovertidos são ao contrário disso. Tem já tudo pronto, quase que de imediato. Pensa pouco, fala rápido. Isso é ótimo para as empresas. Velocidade. Pô, mas fez tudo errado. Mas não está mal, fez. O cliente comprou, tá bom. Vamos consertar depois. Não pode ser assim. Existe todo um movimento para que isso seja mudado. E estão mudando. As pessoas precisam ser respeitadas dentro da forma que elas são. Pensar é algo fundamental. Né? No reino animal daqui da Terra, só o homem tem o poder da fala. O papagaio. Esqueci. Então falar é importante, sem dúvida que é. Mas falar com sabedoria, falar com conhecimento de causa, falar com paciência, com humildade. Não falar simplesmente porque eu preciso falar. Muitas vezes a gente ouve muitos discursos que são só para agradar a plateia. O que tem de verdadeiro nisso? O que tem de verdadeiro nisso? O que tem de útil nisso? Ou quando a gente vai falar alguma coisa, a gente que vem fazer a palestra, ou pensa que vem fazer, na maioria das vezes a gente só pensa que vem, na verdade não está fazendo nada. Existe um momento que a gente tem que refletir sobre isso. O quanto eu vou ser útil, o que eu vou levar para as pessoas, o que elas gostariam de estar ouvindo, o que a providência deseja que eu falo, como que eu vou servir. São muitas pessoas, cada um com um interesse completamente diferente uns dos outros. Uns ficam vibrando, pô, vai logo que eu quero receber o passe, embora ver a novela. A gente que está aqui, a gente enxerga as coisas, pessoal, infelizmente. Eu não posso apontar, mas a gente enxerga. Então, assim, existe na vida um objetivo para tudo. Então, por que vocês estão aqui? Por que eu estou aqui? Se eu não pensar sobre isso, eu jamais vou saber. Se eu ficar falando o tempo inteiro e nunca pensar, pô, eu tenho que ir na casa do caminho lá receber o passe. Para que eu vou receber o passe? Para que eu vou na casa do caminho? Por que o Marcelo está falando todas essas coisas? O que ele está falando que é útil para mim e o que não é? Tem que pensar. E só é possível em silêncio. Se cada um de vocês começarem a falar agora junto comigo, como é que vai ser? Isso vale quando você quer ordenar os seus pensamentos. Silêncio. Vou tentar descobrir o que está de errado. O orar e vigiar é um convite para isso, pessoal. Como é que você vai saber o que está de errado dentro de você se você não se conhece? Onde é que você vai encontrar força para ser paciente se você não se pergunta como eu vou ter força para ser paciente? Só é possível em silêncio total, pleno e absoluto. Silêncio dentro da mente. Se acalmar. Quantas e quantas guerras foram cometidas por palavras ditas sem pensar? Quantos desaforos acontecem na rua porque a pessoa simplesmente não pensa um segundo. Não tem freio. Falou, é como atirar uma pedra. Não dá para segurar mais. Pode errar a pedrada, mas já atirou, não importa. O convite da Joana é só esse. Pé no freio, pensa no que vai falar, reflita. Use palavras doces. Palavras duras quando necessárias, mas com doçura, com inteligência. Palavras duras, mas construtivas, edificantes. Não adianta ser um crítico severo e não ter solução para nada. Só critica, 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 critica. É a oposição e a situação no governo, um criticando o outro. E quem sofre? O povo. Não tem nada de útil nisso, pessoal, absolutamente nada.
São anos e anos, décadas, séculos. É monarquia, é república, é parlamentarismo. Não muda. É bom estar lá. O povo que está aqui, o povo também não toma uma ação. Não é um ato de rebelião. É pensar, escolher, discernir. Quem eu vou escolher? Por que eu vou votar em A, B ou C? Por que o partido A, B ou C? Pensar nas escolhas. Só dá para fazer isso em silêncio. Não é vendo campanha. Isso é uma coisa pequena, mas que vai refletir o resto da vida. Então, o convite, o conselho, a dica, enfim, a informação, a mensagem que a Joana passa é essa. Da gente ser um pouco mais cometido naquilo que fala. Fazer silêncio, usar menos as palavras. E quando usar ela com uma certa sabedoria. O chinês diz que a fala tem o valor da prata, mas que o silêncio tem o valor do ouro. Só os tolos falam, o sábio fica quieto, ouvindo. A providência e a natureza é tão sábia que deu 2 orelhas e uma boca. Por que será? Por que será? Então é isso, pessoal. O convite da Joana é que a gente tenha paciência com nós mesmos, um pouco mais de paciência, para fazer silêncio e se ouvir, se encontrar, se entender. E na hora de falar alguma coisa, falar com propriedade. Não é comentar porque ouvi um comentário, é tal do telefone sem fio. Sai uma coisa totalmente sem sentido lá no final, sem objetivo, sem razão, sem uma lógica. Tá bom? Em silêncio, em silêncio. Por favor. Por favor, por favor. Atender aos nossos irmãos italianos, tá bom? Então, eu quero convite. Alguém quer fazer uma comentário? Oi, boa noite. Uhum. É o herói. Uma inversão de valores. Você me fez lembrar, eu conheci uma pessoa também, um fotógrafo internacional, e ele fez algumas viagens para o deserto do Saara, e ele me contou uma vez, ele fez essa viagem algumas vezes, 2 vezes na verdade, uma vez ele foi de motocicleta e sozinho, e ia fazer um documentário sobre o Saara. E em um determinado momento ele parou e começou a fazer o trabalho dele e se assustou completamente com o que ele estava encontrando ali. Ele disse, eu voltei para a minha motocicleta, acelerei tudo que pude, fiz tudo que eu pude de barulho, acelerei, buzinei. Falei, o que aconteceu? Eu estava me encontrando comigo mesmo e eu não estava pronto para isso. Me assustou e eu tive que partir. Então isso que você está dizendo, infelizmente, acontece muitas e muitas vezes. O que a gente tem que fazer? É dar força para essas pessoas, é passar confiança para que ela se encontre, põe isso de bom que está dentro de você para fora, não tenha medo de
reinverter, vamos dizer assim, né? Inverter o que está invertido de valores. Você não está sozinho. Quer dizer, a nossa responsabilidade é essa, talvez. É essa de dar a mão mesmo e tentar esse resgate. Não é tarefa das mais simples, das mais fáceis. Vamos atender aqui um irmão internauta, o Fábio Silva. Oi, Fábio. Ele pergunta o seguinte, Marcelo: o silêncio é uma bênção de Deus? O que pensar daqueles que vieram com a mudez durante a vida? O que será que ele fez da fala dele na outra encarnação? É tão simples assim, ação e reação. Não, o silêncio não é uma bênção de Deus, não. Eu não vejo dessa forma. O silêncio é uma arma, uma ferramenta, um instrumento que o homem tem. Né? Ele nos dá várias ferramentas. O silêncio é uma ferramenta de trabalho. Né? É um ambiente de trabalho. Você só consegue construir alguma coisa, de novo, pessoal, em silêncio. Como é que você vai executar uma tarefa bem feita, escutando música, cantando? Não dá. Tem que ter concentração. A palavra é essa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Marcelo? Obrigado, Fábio, na participação. Maria Eugênia. É que Jesus também disse, né, que o mal é o que sai da boca, não o que entra, né? Sem dúvida. Então, a gente sempre acaba, como diz o peixe, morre pela boca, não é? Os romanos também usavam essa expressão, né? Que o romano cava a sepultura com a boca. Mas ele usava isso no sentido de que eles se alimentavam exageradamente, mas a gente pode dizer também que cava a sepultura de tanto falar coisas ruins, né? E mesmo no nosso dia a dia, né? A gente toma cuidado com as palavras, porque a gente não sabe, às vezes pode estar magoando alguém com uma colocação mal feita, ou brincadeiras, né? Porque, por que você falou isso? Não, mas eu estava brincando, mas o outro pode não ter entendido dessa maneira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras no dia a dia também da gente, né? E às vezes a gente passa o dia, fala uma coisa, fala outra, quando você vê, nossa, por que eu falei isso? Agora já foi, né? Então... Já colocou externou o pensamento, por mais que seja um pensamento de brincadeira. Voltando aqui para a internet, mais uma do nosso querido Lourenço, que está nos acompanhando também. Oi, Lourenço. Olá, boa noite, Marcelinho. A própria vivência nos prodigaliza que a verdade é acima de tudo. É verdade. Na maioria das vezes percebemos que a verdade é observada e praticada em silêncio. É verdade. Podemos admitir que silêncio e verdade se identificam? De uma certa forma, sim. Mas nem tudo que é praticado ou mentalizado no silêncio também é verdadeiro. Não podemos afirmar isso. Mas vamos dizer assim, que o silêncio nos conduzirá a encontrar a verdade. Né? Acho que vale essa reflexão. Perfeito. Mais alguém? Silvinho. Eu não queria fazer uma pergunta para ele, porque eu comecei a ler um pouco o texto e me senti um pouquinho envergonhado. Até porque quando eu cheguei, estava conversando com o Caetano e ele sabe do que eu estou falando. Mas eu queria só ler esta frase, tá vendo, que você falasse alguma coisa. Ele diz assim: não opines mal a respeito de alguém, mesmo que o outro mereça. Então, sabe por quê? Sabe por que isso? Não opines, mesmo que o outro mereça. Então, porque boa, Silvio. O inverso disso que é a verdade. Se você não tem nada de bom para falar, não diga nada. Então, o nosso achismo, a nossa leitura do lado oculto da Lua é a nossa leitura. E ela cabe só a nós. A gente não deve externar isso se ela não tiver nada de bom e nada que promova o bem para as pessoas. Você pode, muitas vezes, isso acontece. As pessoas sabem alguma coisa ruim de mim. Uma coisa pequena, uma coisinha bem pequena mesmo. E comenta com alguém. Só que essa pessoa vai amplificar isso, que vai amplificar para ele. E aquilo que era pequeno
se torna algo absurdamente grande e monstruoso e irreversível. Vira verdade. O Silvio falou, a Sandra, o Caetano, o Jurandir. Como a história do ladrão se tornou uma verdade. Não tem como apagar isso, pessoal. É muito, muito difícil. Sabe para quem que isso se apaga? Para quem está na roda de convívio, que a gente chama no primeiro círculo, que é as pessoas do convívio, do dia a dia. O resto da sociedade, aquilo sempre vai ser verdade. Sempre. Por mais que tenha campanha, isso e aquilo, não tem como voltar. Então, é melhor a gente não comentar absolutamente nada. Se não tem nada de bom, nada de útil, silêncio total e absoluto. Obrigado a vocês. Perfeito. Mais alguém gostaria? O Sócrates, aqueles 3 casos que ele citava, que a pessoa queria falar a respeito de outra pessoa, e ele perguntava se aquilo seria útil, se faria três tipos de perguntas e a pessoa acabou se perdendo, porque isso é útil, isso não ia dar em nada. Isso é verdadeiro? Não ia dar em nada, isso né? não é muito útil. E dentro do silêncio, Isso também não é bom. E verdadeiro, então, seu Sócrates, passou longe. e dentro do Você vai silêncio, falar isso? dentro do silêncio está me lembrando agora, a inspiração, Sem dúvida. todas as grandes inspirações, os grandes mestres, né, as grandes almas mesmo encarnadas aqui nesse mundo, que vieram para nos ajudar, claro que eles tiveram que estar no maior silêncio para poder receber as instruções. Sim, meu Como você Deus. vai receber? Nós somos médios aqui na casa. Tem que ter Nós silêncio. recebemos uma inspiração, como se ele estiver ligado ao seu pode ter essa sua mente voltada para aqueles momentos que você vai atravessar, Não se conecta. não recebe nada. Daqui a pouco a gente vai fazer as vibrações. Vamos ligar esse rádio aqui, numa estação qualquer aqui, e vamos colocar bem alto a música. Vamos fazer a vibração assim, vamos ver o que sai. Não sai nada. Não sai. Ela é verdade, querida. Não sai absolutamente nada. Precisa, tem momentos que a gente tem que estar concentrado. Muitos grandes governantes, eles fazem 2 coisas quando vão falar em público ou quando vão fazer um discurso importante. Silêncio, para meditar, e jejum. Ficam às vezes 24 horas em jejum. Por quê? Não importa, assim, mas ele é do mal, ele é ruim. Não faz mal, ele tem que se comunicar com o lado ruim também. Não importa isso. Não é o bom ou o mal. É como que ele vai se comunicar. Então, ele tem que se guardar, ele tem que estar pronto. Ele tem que abrir os canais. Jejum, meditação, silêncio. Senão ele não se comunica. Como é que ele vai saber o que ele tem que escrever, o que ele tem que falar? Fala assim, mas ele era um bandido. Estamos falando mal. Tudo bem, todo mundo sabe que ele era, mas ele tem que se comunicar com o lado negro. Como que ele faz isso? Em silêncio também. Você acha que eles ficam batendo bumbo o tempo inteiro? Tem um momento que tem que parar. Tá? Com todo respeito. Tem um momento que tem que parar. Tem que ter o silêncio. Concentrar, se conectar, se inspirar. Não dá para ser intuído com um Walkman no ouvido, pessoal. Impossível. É fisicamente impossível. É mais fácil acontecer um acidente. Né? Um acidente pode acontecer a qualquer momento. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente para quem está sendo direcionado esse elogio. Porque muitas vezes o elogio ele tem um peso talvez um pouco exagerado, em vez de fortalecer a pessoa, como a gente fala, desvirtua, eleva muito o ego, engrandece, cria certas prepotências. Então, às vezes, é muito mais útil, talvez, uma crítica bem elaborada do que... Principalmente nós que vivemos com a bandeira espírita na mão, às vezes eles sempre nos dizem isso, para tomar um certo cuidado. Obrigado. Falei demais. Obrigado, Marcelinho. Obrigado, querido. Muito bem, meus queridos. Sempre bom ter esses momentos para a gente refletir. E é isso que a doutrina nos pede, que nós refletamos e aprendamos com as nossas próprias reflexões, né? Aprendamos a pensar. Porque por muito tempo nós delegamos a tarefa para outrem. E hoje nós somos chamados a refletir por nós mesmos e definir os nossos caminhos.
Muito bem, vamos então fazer as nossas vibrações da noite, voltando àquela tranquilidade, sem se preocupar com nada. Tentem aliviar o seu mental. E vamos nesses instantes nos reconectar com o plano espiritual aqui presente, para enviar as nossas vibrações de amor para todos os nossos irmãos em necessidade, sejam encarnados ou desencarnados, onde quer que estejam. E nós começamos pedindo ao Pai que envie muita luz para o nosso planeta Terra, porque está enfermo, está passando por uma transição e necessita de todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Que o Pai, através dos seus mensageiros do bem, envolva o nosso planeta em luzes novas, para que possamos fazer essa transição o menos traumática possível. Vamos envolver os nossos irmãos de todas as nações, independente de raça, cor, religião, principalmente aqueles lugares onde tem conflito, onde há guerras. Que lá se faça presente o amor, que estabeleça a paz, a harmonia. Vibrar para o nosso querido Brasil, para que ele seja um exemplo de solidariedade, de progresso, de união, de paz. Vibrar por todos os nossos irmãos que passam por provações e expiações das mais acerbas, onde quer que estejam, que eles sejam amparados, iluminados por os nossos irmãos, o povo maior, que sabem todas as vontades do Pai, que eles sejam amparados, renovadas as suas esperanças e a sua fé na misericórdia divina. Abraçar os nossos irmãos do plano espiritual, principalmente aqueles que nos acompanham desde o nascimento, que nos acompanham durante toda a nossa vida, para que sejamos fortalecidos no amor em Jesus. Mas também não vamos esquecer daqueles que já regressaram à pátria espiritual, que conviveram conosco nessa encarnação, e que de lá certamente continuam vibrando pelo nosso sucesso, pela nossa harmonia. Vamos vibrar por todos eles. Vamos abraçá-los fraternalmente em Jesus nesses instantes, dirigindo força, paz para todos eles. Vamos envolver também os nossos inimigos, vibrar pelos nossos inimigos, pedir ao Pai que um dia tenhamos oportunidade de nos reconciliarmos como irmãos. Pedir e vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, os mais próximos, mais distantes, paz, harmonia, luz no lar, porque tantas vezes os amigos nos amparam, nos socorrem. Paz para os nossos amigos, paz para os amigos da paz, para aqueles que lutam pelo Evangelho e divulgam a mensagem de Jesus para todos os 4 cantos do mundo. Vibrar pela confraternização religiosa, para que um dia possamos entendermos como irmãos que somos, um só rebanho com um só pastor. Vibrar pelo nosso lar. Peçamos pelo nosso lar agora, meus irmãos. Entramos com Jesus em nosso lar nesses instantes. Vamos iluminar o nosso lar, todos os cômodos, para que de lá se afastem os miasmas, as energias negativas, restaurando a harmonia, a tranquilidade, a saúde. Vibremos por esta casa de caridade, esta casa que nos acolhe, que nos permite esse momento de reflexão, amparando toda a cúpula que sustenta esta casa de caridade. E por fim, Pai, vibrar por nós mesmos, para que sejamos sustentados nas lutas, nas dificuldades, na reforma íntima tão necessária para o nosso caminho. Ampara-nos, Senhor. Ampara-nos, porque ainda nos reconhecemos pequeninos e indefesos. Luz, Pai, luz, esclarecimento e esperança, hoje e sempre, que assim seja. E assim, queridos irmãos, agradecidos que somos a todos os nossos irmãos que nos ampararam, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, e ao Pai, que é amor e bondade, agradecemos e pedimos licença para encerrarmos essa parte dos nossos trabalhos e pedimos licença já para abrirmos a segunda parte, que é outros passos. Com a paz de Deus, que assim seja.